Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, eu, irmão André, estou de volta. Eu prometi voltar na segunda-feira, mas eu não pude, deu um problema elétrico, eu avisei lá no grupo do WhatsApp. Lembrando, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, é só mandar mensagem para mim, né? Aqui no YouTube, no Facebook, entendeu? Ou lá no meu número do WhatsApp. Tá embaixo da inscrição de vídeo as minhas redes sociais. Quer participar do grupo? É só entrar em contato. Não é um grupo de discussão, é um grupo para conhecer irmãos. Tem irmãos de tudo quanto é localidade. É um grupo para conhecer irmãos. É um grupo onde eu posto os meus vídeos e faço, né, tipo uma propaganda, né, do horário que vai ser estreado o vídeo. Tem outros irmãos, né, que também pregam a graça, outros ministros, pregadores, que também participam do grupo. Carlos Gomes, Neilton Cardoso, né, tem o Ivanildo da Cruz, Pedro Donizete, tem vários aí, né, que estão comigo aí, pregando a graça, que estão no meu grupo, né? É um grupo de paz, tranquilidade, um grupo familiar, tá bom? Não é um grupo de confusão. Quem quiser entrar, né, entre em contato comigo, amém? As minhas redes sociais estão aí na descrição de vídeo. Só mandar mensagem para mim, nós vamos estar conversando e eu vou estar incluindo você aí no nosso grupo do WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, eu avisei por que não pude fazer o vídeo durante a semana de Natal e de Ano Novo, porque eu tive que me deslocar para a casa de parentes, então não tem como. Aqui na minha casa, eu tenho aqui esse cantinho meu aqui, tem todo o meu aparato aqui. Na casa de outras pessoas não tem como fazer isso, apesar do barulho também, né? Dias de festa. Então eu voltei, na segunda-feira eu ia começar. Deu um problema elétrico aqui e não pude fazer. O eletricista já veio, já consertou, e hoje vamos fazer esse vídeo aqui. E o tema desse vídeo é: os evangélicos não nos aprovam, como foi com Paulo e os apóstolos. Por que será? Por que será que não aprovaram Paulo de Tarso quando começou a pregar graça? Por que será que nossos irmãos evangélicos não nos aprovam quando nós pregamos a graça? Eu não gosto de usar a palavra pregar, mas para que você possa entender. Por que será que eles não nos aprovam? É o que nós vamos saber hoje. É o que nós vamos estudar hoje. A mesma coisa acontecia com Paulo. Hoje acontece com nós também. O sistema religioso da época de Paulo perseguia Paulo. O sistema religioso hoje, né, da nossa época hoje, nos persegue. Mas por que será? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Para que você que não me conhece, que está me vendo a primeira vez, eu peço a você, ouça esse vídeo até o final. Se puder, eu te peço, muito obrigado. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos aqui do irmão André, amém? E não deixa de dar o seu like. Você que está me vendo aí, né? Muitos de vocês participam da minha live, muitos de vocês me ver, né? Aí no tempo que puder, que muitos trabalham, não pode estar presente em todo momento. Mas quando me ver aí, por favor, né? Dê o seu like aí, convide a pessoa para se inscrever, amém? Então vamos lá. Os evangélicos não nos aprovam, como foi com Paulo e os apóstolos. Por que será? Abençoados, os irmãos evangélicos, eles, quando nós falamos da graça, irmãos evangélicos em geral, desde os irmãozinhos até os pastores, né? Até os intitulados doutores, né? Os que sabem bacharel em teologia, os professores, eles sempre entram nas redes sociais para tentar nos refutar, mas nunca consegue. Nunca consegue. Então ficam mais aí irados e tentam refutar cada vez mais.
sempre com afirmação falsa, sempre com afirmação dos livros da lei, coisas do passado, entendeu? Coisas passadas. Por isso nós o chamamos de futurista, que ainda vive lá daquele tempo onde viviam os apóstolos, né? Nós da graça não. Nós vivemos a realidade do dia a dia, vivemos a realidade de hoje. Sabemos que muitas coisas lá ficou lá no passado. Muitas coisas lá não pode ser vivida nos dias de hoje. Mas os irmãos evangélicos não sabem disso. Amém? Eles não sabem disso. Por quê? Porque não tem pessoas de fibra, não tem pessoas de boa índole para lhe mostrar a verdade. Amém? E existe um ditado que diz que a verdade dói. Sim, a verdade dói. No bolso de muitos desses titulados de pastores, muitos, não estou generalizando todos, mas em muitos desses titulados de pastores, se falar a verdade, eles têm medo de perder, né, o seu dízimo, a sua oferta, né, perder membros da sua igreja para a época de eleição, né, vender os irmãos como gado para políticos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Pode me condenar, pode falar o que quiser, mas é a verdade, é a realidade. E muitos de vocês que já estiveram lá, está comigo, sabem disso. Existe muito ex-pastor me seguindo, ex-missionário, ex-presbíteros, entendeu? Tem muitos ex aí me seguindo, que esteve lá, e sabe que eu não estou mentindo, sabe que eu estou falando a verdade. O povo é vendido. Eles não veem o povo como irmãos, como abençoados, amar o próximo como a ti mesmo. Não, esse negócio de mandamento, para eles, não serve para nada. Eles vivem suas próprias cartilhas e vê o povo como número, né? Monetário, onde enche o bolso deles. Assim, na época de Paulo, né? Na época dos primeiros apóstolos, na época de Paulo, os religiosos da época, como os religiosos de hoje são iguais, achavam-se os donos da verdade. Eles se achavam o dono da verdade, mas só mentia para o povo, só enganava o povo. Assim como hoje, somente, só engano, só uso de extorsão. Usam a palavra para extorquir. Usa a palavra para amedrontar, para segurar os nossos abençoados irmãos lá dentro daquele curral deles. Amém? Igrejas são pessoas. Igrejas não é 4 paredes e um teto. Igrejas são pessoas. Amém? Só que eles não ensinam essa verdade. Os religiosos, na época de Paulo, na época que Paulo pregava a graça, era a mesma coisa. Religiosos, tanto da época da parte dos fariseus, como da parte dos apóstolos anteriores a Paulo. Todos eram religiosos. Todos condenaram Paulo. Todos perseguiram Paulo. Amém? Eles eram dessa forma. Até o Cristo levantar Paulo para falar o evangelho verdadeiro, para mostrar o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro só está com Paulo. O evangelho verdadeiro é o evangelho do Cristo glorificado e foi dado somente para Paulo na estrada de Damasco, indo para a estrada de Damasco. Os apóstolos anteriores a Paulo não conheceu o evangelho verdadeiro. Não conheceu a graça de Deus. Não conheceu o evangelho do reino. Tem vários nomes. Evangelho eterno, o evangelho do Cristo glorificado. Está nas cartas de Paulo. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. Esses são evangelhos de homens que conta o relato
tipo uma biografia do Jesus Nazareno, Jesus homem, o Nazareno, que participava da seita dos Nazarenos. Jesus nunca foi evangélico. Jesus nunca foi cristão. Ele foi nazareno. A palavra cristão surgiu depois como um apelido que foi dado a Paulo por gregos. Nazareno, na língua grega, né, significa a mesma coisa que cristão. Entende? Uma língua hebraica, outra língua grega. Hoje nós usamos a palavra cristão, a palavra grega. Amém? E Paulo perseguia aqueles nazarenos. Perseguia aqueles seguidores do Nazareno. Amém? E então, o Cristo, pessoalmente, em espírito, ele veio e escolheu Paulo para pregar o seu evangelho. Mas os apóstolos anteriores, estamos muito tempo aqui, estamos mais tempo que Paulo, nós que estamos com a verdade. É como os pastores de hoje. Vocês começaram agora. Eu já tenho 30, 40, 50 anos de ministério, e não sei o quê. 30, 40 anos falando mentira. 30, 40 anos falando bobagem. 30, 40 anos inventando suas próprias teologias. Enganando o povo. Extorquindo o povo. Mentindo para o povo. Amedrontando o povo. Amém? Então, a história de Paulo, em Gálatas 2, 1, 10, ela diz o seguinte: Paulo relata que há 14 anos depois que ele encontrou com Cristo na estrada de Damasco, 14 anos depois que Cristo lhe revelou as palavras inefáveis, a graça de Deus, que era inefável para aqueles homens daquela época e é inefável para os evangélicos de hoje. Há 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. 14 anos, conta aqui o episódio desde a estrada de Damasco, né, até ele chegar novamente em Jerusalém, subir a Jerusalém com Barnabé. Barnabé foi quem iniciou, junto com Paulo, o ministério da graça. Amém? Infelizmente, Barnabé não continuou. Você vê que Barnabé depois some da Bíblia, porque ele não continuou, ele se corrompeu. Se corrompeu para os apóstolos anteriores, se corrompeu ao sistema. Muitos pregadores da graça chegam aqui falando bonito. Daqui a pouquinho se corrompe novamente e volta para o sistema. Muitos já tentaram me corromper, me levar de volta para o sistema. Não, irmão André, tem que pregar um pouquinho de dízimo. Tem que falar um pouquinho de diabo, porque o povo gosta. Tem que controlar o povo. Você só controla o povo mentindo para o povo. Tem que, né, falar, pedir oferta, pedir dízimo, sim. Não vou me corromper. Nesses 20 e poucos anos, 25 anos estudando a graça. Eu tenho 25 anos na graça. E já vi muitas pessoas chegar. Muitas pessoas chegar, se achar o tal. Muitas pessoas chegar e querer ser o tal, o conhecedor, conheço mais do que o outro, prego mais do que o outro, faço mais bonito que o outro, e se corromperam. Hoje já não existe mais nas redes sociais. Voltaram para trás. Já vi muitas pessoas assim. Amém? Então, Paulo está falando que levou Barnabé e Tito. Tito ficou com ele até firme, até o final. Barnabé se corrompeu. Ele disse que subiu em obediência a uma revelação. A revelação que Cristo deu para ele lá. Quando Paulo fala, recebi palavras inefáveis. Paulo recebeu a graça de Deus. Então, subir a obediência à graça de Deus, a uma revelação.
Amém? E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de mais influência. Esses que pareciam de mais influência se referia a Pedro, Tiago e João, que eram considerados colunas da igreja. Então você está vendo que Paulo não andava com eles, mas em respeito a eles, né? Paulo está dizendo em respeito, né? Eu levei essa graça de Deus para eles também. O evangelho que eu lhe expus, ele está falando às pessoas que estavam com ele e que pregam entre os gentios, né? Mas particular aos que parecia, mas em particular, quer dizer que ele também levou aqueles que pareciam de mais influência, ele também, além de levar esse evangelho para judeus e para gregos, levou também para os apóstolos anteriores a ele, levou também para aqueles que eram considerados coluna da igreja, Pedro, Tiago, João. Amém? Para que, de algum modo, não corra ter corrida em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Observe que os apóstolos anteriores os fizeram circuncidar. Tentaram corrompê-los. E Tito não se constrangiu. Eles não se constrangiram. E nem Tito se constrangiu, sendo grego. Amém? Ele não se constrangiu deixando perder a sua liberdade. Muito menos, né, se corromper para o sistema religioso da época dele. Amém? E eles tentaram fazer isso com Paulo, tentaram fazer com Barnabé, conseguiram. Tentaram fazer com Tito, não conseguiram. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Eles fizeram isso com Paulo, com Tito e com todos aqueles que seguiam Paulo. Amém? E Paulo falava os falsos irmãos. Falsos irmãos não são aqueles que não queriam saber de nada e, né, queria prejudicá-los. Não. Ele está falando dos próprios que se entravam, que se introduziam dentro da igreja. Ele está falando aqui dos próprios apóstolos que se introduziam na igreja de Paulo, no ministério de Paulo. E levavam aqueles seguidores de Paulo, que eram gentios, a praticar normas da lei. A seguir as normas da lei. Assim como os pastores de hoje fazem. Tentam fazer os evangélicos de hoje cumprir a lei. Cumprir os mandamentos da lei. Fazer os rituais da lei. Igreja adventista guarda sábado. Mas e as outras festas? E as outras leis que vocês não guardam? Tito falou, se deixar de cumprir um só mandamento, está anulando a todos, está se tornando réu, culpado de transgredir toda a lei. Então vocês guardam sábado nem sem saber por quê, só porque está escrito. Outros se converteram ao judaísmo e quer guardar sábado, quer participar de festas, mas e os outros mandamentos? Matar o bichinho ali, o cordeirinho, para remissão de pecados. Não pode fazer isso, porque isso só poderia ser feito no templo. Não existe mais templo. Então vocês estão vivendo uma loucura. Vocês estão vivendo uma transgressão atrás de outra. Vocês não entendem nada da palavra.
Vocês estão sendo corrompidos na palavra. Vocês estão lutando com Cristo sem saber. Cristo já veio remover todas essas coisas. E vocês estão aí, tentando erguer novamente esse muro que separa o homem de Deus. Então vejamos aqui que havia judeus ali que Paulo os chamaram de falsos irmãos, que estavam querendo envergonhá-los, né? Estavam querendo envergonhar, estavam querendo corrompê-los, querendo levá-los à escravidão religiosa novamente. Mas Paulo, porém, diz: as quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Não nos submetemos, disse Paulo, para que a verdade do evangelho permaneça entre nós. Nós que pregamos a graça, não nos submetemos ao sistema religioso atual que está por aí, corrompido, para que nós não venhamos anular a graça de Deus, anular, né, a verdade do evangelho do Cristo glorificado. Muitas vezes, abençoados, nessa minha caminhada já chegou pessoas tentando me corromper. Assim que tentaram corromper a Paulo. Amém? E muitos de vocês, pregadores, deve ter acontecido isso. Já aconteceu muito isso com vocês. Eu aposto que sim. Muitos já tentaram corrompê-los. Muitos já tentaram envergonhá-los. Muitos já tentaram ameaçá-los. Amém? E a palavra mostra claramente que esses homens não andavam com Paulo. Quem recebeu a graça de Deus foi Paulo. As colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, não andavam com Paulo. E Paulo disse: quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, que era as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, os quais tinham sido outrora, os quais tinham sido de maior influência outrora, anteriormente a Paulo está falando aqui, não me interessa, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Esses, digo, que parecem ser alguma coisa, Malafria, mais tarde, Chapelão, né? Soares e vários outros, que parecem ser de maior influência, nada pode nos acrescentar. Para você que está firme na graça, esses homens não podem lhe acrescentar nada. Só a verdade da graça de Deus, vindo do Cristo glorificado, pode lhe esclarecer e lhe mostrar a verdade. Por que que eles não nos aceitam, assim como não aceitava Paulo? Porque eles não seguem o evangelho do Cristo glorificado como nós. Eles seguem o evangelho de homens. Um evangelho de uma teologia tirada da cabeça deles. Assim eram os fariseus. Assim eram as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Não aceitavam Paulo. Assim é hoje. Os religiosos de hoje. Muitos que sabem a verdade, ocultam a verdade para não perder, né, os seus benefícios. Muitos outros não sabem da verdade e seguem a cabeça daqueles que mentem. Acorda, povo de Deus, acorda. Acorda. Cristo não está nas igrejas evangélicas. Cristo somente está na igreja em graça. Igreja que eu estou falando não é parede de concreto com título igreja tal, não. Igrejas são pessoas, pessoas reunidas. As pessoas que se reúnem lá no evangelho evangélico e as pessoas que se reúnem
para estudar a graça de Deus, o Evangelho do Cristo. São dois ministérios diferentes. Dois ministérios diferentes. Um da circuncisão, outro da incircuncisão. A Bíblia mostra que existem dois evangelhos. E Paulo, ele disse, aquele que pregar um outro evangelho estava se referindo às colunas da igreja. Aquele que vos pregar um outro evangelho se refere também ao evangelho dos evangélicos, que são de homens e não são de Cristo. Não seguem a Cristo glorificado. Acham que serve, mas não serve. Acham porque os seus líderes não lhe mostram a verdade. Amém? Não lhe mostram a verdade, não ensinam a verdade para eles. Amém? E eles tentam nos refutar, tentam nos envergonhar para confirmar suas verdades, mas nunca conseguem. Nunca conseguem nos refutar porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento para isso. Parece ter influência, mas nada acrescenta. Parecia ser de influência para Paulo, nada acrescentou para Paulo. Parece ser, né, esses atuais, dos dias atuais, parece ter grande influência, nada pode nos acrescentar. Então, nos tenta envergonhar, nos tenta corromper, mas não tem argumento nenhum. Tentam nos refutar, mas não tem conhecimento nenhum. Não tem conhecimento nenhum. E esses mesmos, nos dias de Paulo, Paulo disse, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro da circuncisão, são dois evangelhos. Um evangelho da incircuncisão, o outro evangelho da circuncisão. Incircuncisão, circuncisão. Né? Antes, depois. Eu estou falando antes, depois, mas de repente aí na televisão de vocês inverte, né? Não sei. Então, abençoados, vocês estão vendo que são dois evangelhos. O que nós seguimos é o evangelho do Cristo glorificado, que foi dado a Paulo de Tarso na cidade de Damasco. O evangelho que os evangélicos vivem é o evangelho da circuncisão, o evangelho das colunas, Tiago, Pedro, João. O evangelho da incircuncisão, que eu e o irmão André estou anunciando, é o evangelho Cristo, o próprio Cristo em espírito glorificado, deu ao apóstolo Paulo na cidade de Damasco. E são dois evangelhos diferentes. Então está claro aqui que Paulo não anunciava o mesmo evangelho dos apóstolos anteriores. Por isso eu, irmão André, né, que prego a graça de Deus, não prego o mesmo evangelho dos pastores evangélicos, porque eu prego Cristo glorificado. Eles pregam ainda Jesus de Nazaré. Eles ainda estão no passado. Ainda estão no passado. Tentando reviver aquelas coisas novamente, tentando trazer tudo aquilo para os dias atuais. Eu, que prego o evangelho do Cristo glorificado, já tenho uma visão preterista do assunto. Já entendo que todas aquelas coisas já aconteceram. Não irá acontecer mais. Amém? Não haverá mais holocausto, não haverá mais tribulação, fim do mundo. Não haverá mais arrebatamento. Amém? Não haverá mais a volta de Cristo. Não tem mais isso. Já aconteceu, meus abençoados irmãos. Arrebatamento hoje é quando cada um de nós morrer. Nosso espírito, que é de Deus, vai ser arrebatado. No arrebatamento bíblico, já houve em 70 DC. Cristo já voltou, já veio em 70 DC.
Por isso nós pregamos diferente do sistema religioso atual, porque eles não servem ao Cristo glorificado. Eles servem Pedro, Tiago e João, que tinha Cristo como Senhor, mas continuaram com o vínculo doutrinário da lei de Moisés. Por isso nós chamamos igrejas de lei. Os religiosos são os da lei. Os da graça são os de Cristo. Amém? Então está claro que há uma separação na Bíblia e os tais doutores, professores, misturam tudo. Misturam tudo e acabam não entendendo nada. Há uma separação. E Paulo diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, Paulo, né, falando, para com os gentios. Agora olhem só como a palavra é clara. E está mostrando aqui que as colunas da igreja foram para os judeus e que Paulo foi para os gentios. São dois ministérios diferentes. São dois evangelhos diferentes. Paulo serviu o evangelho do Cristo glorificado. As colunas da igreja continuou com o evangelho que eles pregaram de princípio. O evangelho que pregaram de princípio. Hebreus 6 diz, deixa de parte os princípios elementares, que significa aquelas coisas que você aprendeu do princípio, deixa de parte, separa, não mistura com Cristo Jesus, com o evangelho do Cristo. Deixa de parte, separa. Separa de Cristo aquilo que você aprendeu de princípio. Que aquilo que você aprendeu de princípio foi de homens. Paulo está falando, foi de Pedro, Tiago e João, foi das colunas da igreja. Deixa de parte, separa aquilo, não mistura aquilo com o evangelho da graça de Deus. É o que os pastores hoje fazem. Mistura tudo, faz uma mesclagem ali tudo, né? Engana os irmãos, ensinam mentiras, e o povo vai vivendo nessa mentira. O povo vai vivendo cego. O povo vai vivendo sem compreender nada. Amém? E hoje, abençoados, hoje, as pessoas falam, por que vocês pregam diferente? Porque pregamos o evangelho do Cristo glorificado. Não pregamos o evangelho de homem. Pregamos o evangelho do Cristo glorificado. Quem fala em nossas mentes, quem nos dá visão para enxergar essas verdades, é o Cristo glorificado, que não está lá na igreja, que não está lá no monte, mas está dentro de cada um de nós. E Paulo de Tarso falou, acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, vós sois morada, habita em vós. Foi dado por Deus. Acaso não sabeis disso? Amém? Então, abençoados, apega com firmeza as verdades ouvidas. Amém? E hoje você já soube, já aprendeu um pouco mais por que o sistema religioso nos persegue. Eles perseguiam Paulo também. Perseguia Paulo porque não conhecia o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça foi dado para Paulo. Paulo convidou Barnabé. Barnabé se corrompeu. Tito permaneceu. Depois veio Timóteo e veio os apóstolos, os que andaram com Paulo. E aqueles anteriores, né? Eles foram somente para os judeus. Continuaram aquela que eu chamo de igreja messiânica, tendo Jesus como Senhor, mas pregando ainda os ritos da lei de Moisés.
Paulo não se corrompeu. Tito não se corrompeu. Timóteo não se corrompeu. E vários outros. Priscila, Áquila, vários outros que veio junto com Paulo não se corromperam. Então, abençoado, não se corrompa. Não se corrompa. Eu e abençoado Arlete aí, temos 25 anos na graça de Deus. André Pimentel deve ter esse mesmo tempo. O irmão aí, Mário também, tem esse mesmo tempo. Irmão Neilton Cardoso também deve ter esse mesmo tempo, que são do nosso tempo. São pessoas do nosso tempo. Que conheceram a graça lá atrás, na época de José Luiz, Jesus Miranda, Renato Suete, entendeu? E muitos outros daquela época. Então, já temos vivência, já temos experiência, e já vimos já muitos chegarem e daqui a pouco sumir. Porque se corrompem. Não se corrompem. Apegue com firmeza as verdades ouvidas.